A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do Amazonas anunciou a programação do encontro de bionegócios Amazonas-França. O evento tem como objetivo estimular a interação entre empresas de biofármacos, biocosméticos, alimentos e instituições de pesquisa e inovação. O encontro será realizado no próximo dia 12 de setembro. Empresários, gestores de instituições de ciência, pesquisadores e estudantes de biotecnologia já podem fazer suas inscrições pelo telefone 092-4009-8110 ou ainda pelo e-mail. As vagas são limitadas. E o presidente da Câmara dos Deputados se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal para tratar da votação que manteve o mandato do deputado de Rondônia, Natan Donadon. Vamos a Brasília falar sobre esse assunto com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos. Depois dessa reunião, tudo indica que o plenário do Supremo pode decidir já na semana que vem sobre o mandato do deputado que cumpre pena em penitenciária aqui em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, solicitou que o plenário do STF julgue com urgência a liminar concedida pelo Supremo, que suspendeu os efeitos da sessão que livrou o deputado Natan Donadon da cassação. Henrique Eduardo Alves ainda ressaltou que o parlamentar já foi afastado do exercício do mandato e o suplente empossado. A decisão do STF vale até que o plenário do Supremo julgue em definitivo o pedido do PSDB para suspender o resultado da sessão na Câmara. Ao conceder a liminar, o ministro deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados e a Advocacia Geral da União se manifestem sobre o caso. Depois que as informações chegarem ao STF, o processo será encaminhado para julgamento pelo plenário. Na semana passada, em votação secreta, 233 deputados se manifestaram a favor da cassação, mas para isso eram necessários pelo menos 257 votos. Faltaram 24, portanto. Natan Donadon está preso desde junho no complexo penitenciário da Papuda, onde cumpre pena de 13 anos por peculato e formação de quadrilha. Donadon nega as acusações. E o Ministério da Saúde divulgou hoje a lista dos municípios que vão receber os profissionais cubanos pelo programa Mais Médicos. O norte do Brasil está entre os maiores beneficiados. Quase 40% desses profissionais vão atuar na região. Os profissionais cubanos já devem começar a trabalhar no dia 16 de setembro. Dos primeiros 400 médicos que chegaram ao Brasil, 157 devem atuar na região norte. A primeira prioridade foi exatamente os municípios com maior concentração de pobreza. São aqueles 701 municípios que nenhum médico quis ir. Nós pegamos os municípios com maior concentração de pobreza na região norte e nordeste do país, que passam a receber médicos exatamente por essa cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez com o Ministério da Saúde de Cuba e com a Organização Pan-Americana de Saúde. O Pará é o estado do norte que vai receber o maior número de médicos cubanos. 56 profissionais vão atuar em 27 municípios. Em seguida vem o Amazonas, 42 médicos distribuídos em 12 cidades. Tocantins, 15 médicos para 11 localidades. Amapá, 6 profissionais vão trabalhar em 6 municípios. Acre, 3 médicos em 3 cidades. Já em Roraima, apenas 1 médico para 1 município. Rondônia não foi contemplada nessa primeira fase. Na região, 12 distritos especiais indígenas também vão receber os profissionais. Durante a coletiva, o ministro Alexandre Padilha ainda foi questionado sobre o caso do médico Carlos Jorge Cury Mancilla. O profissional selecionado pelo programa Mais Médicos para atuar em Águas Lindas, cidade do entorno do Distrito Federal, é acusado de mutilar 15 mulheres em Manaus. Segundo Padilha, o médico fica suspenso de iniciar as atividades até que as investigações sejam concluídas. Ele só pôde se inscrever no programa porque ele tem um CRM ativo, ou seja, ele tem autorização para exercer medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina pode rapidamente dar essa informação para uma decisão sobre exclusão desse profissional médico do programa. O Conselho Federal de Medicina informa que Carlos Jorge Cury Mancilla responde a processo ético profissional no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. No momento, ele se encontra sob interdição cautelar no que se refere ao exercício da medicina em todo o país.
Essa medida de caráter preventivo deve vigorar até o julgamento do processo, que pode render até a sua cassação. A decisão de interditá-lo foi tomada em 16 de julho deste ano pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas. E agora vamos falar da PEC das domésticas, que foi aprovada há 5 meses pelo Congresso Nacional. Mas, por enquanto, apenas alguns dos novos direitos conquistados pela categoria estão valendo. A regulamentação de pontos da lei já passou pelo Senado, mas está parada na Câmara. Desde que a PEC das domésticas foi aprovada em abril deste ano, pouca coisa mudou para a categoria. Como não depende de regulamentação, a jornada de trabalho de 8 horas por dia e 44 por semana entrou em vigor imediatamente. Mas ainda faltam ser regulamentados pontos como o FGTS, multa rescisória, seguro-desemprego, adicional noturno e seguro contra acidentes de trabalho. Todos esses direitos já estão garantidos na Emenda Constitucional número 72. Resta agora definir detalhes, como, por exemplo, o valor das alíquotas a serem recolhidas ao INSS e ao FGTS e o cálculo das horas extras. O Senado já fez sua parte, agora a matéria está na Câmara. Os deputados ainda não definiram se o texto precisa passar por comissões ou se pode ir direto à votação em plenário. São esses os destaques de hoje aqui da capital federal. Novas notícias de Brasília que afetam a vida dos moradores da Amazônia, você terá nessa quarta-feira pela manhã no Amazônia News. Uma boa noite a todos. O polo industrial de Manaus poderia se desenvolver mais e fazer frente à guerra fiscal dos estados se houvesse desoneração no ISS e ICMS. O assunto é comentado pelo presidente do Corecon Amazonas, Marcos Evangelista. Olá, há 9 anos, os industriários que estão no Polo Industrial de Manaus vêm se deparando com um problema muito sério. Prefeitura querendo cobrar ISS, Cefaz cobrando ICMS. Então, dependendo do segmento, muitas vezes os dois estão querendo cobrar os impostos e a Cefaz não abre mão e a Prefeitura também está achando que tem uma série de prejuízos. Nós, economistas, ficamos assim muito preocupados com o futuro disso, uma vez que os investidores podem achar que estão sendo pressionados demais e resolver sair do Polo Industrial de Manaus. Então, nós esperamos que realmente esse assunto em breve seja resolvido. O que for deve ser pago de ICMS, que seja pago. O que for ter que ser pago de ISS, que seja pago. Mas que a coisa fique bem clara, porque isso acaba atrapalhando novos investimentos. Porque muitas vezes o investidor vai pesquisar como é que funciona a situação tributária do nosso distrito e vai ser falado para ele que tem essa guerra fiscal entre Cefaz e entre Prefeitura. Então, nossos votos é que isso sejam resolvidos e que novos investimentos continuem acontecendo no nosso Polo Industrial de Manaus. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro traremos mais um assunto da nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Veja a seguir, Festival Folclórico do Amazonas tem data prorrogada. E também a Amazonsat recebe o primeiro certificado de empresa neutra de carbono.